Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari e junto com a Andrea fomos na WTM, o maior evento de turismo da América Latina, a maior feira, e estavam presentes diversos fornecedores, hotéis, destinos, e foi uma boa oportunidade para a gente tirar várias dúvidas, conversar com muitos destinos diferentes e trazer aqui para vocês algumas dicas importantes de como se planejar para as próximas temporadas. Dessa vez a gente quis focar em destinos do Brasil, para os feriados e para as férias, e também destinos ótimos para famílias, e a gente quis trazer também alguns temas importantes na parte histórica e cultural do destino, também dos projetos de ESG e sustentabilidade, e também as dicas de como reservar com melhores preços, como encontrar as disponibilidades. Então isso tudo a gente traz aqui no podcast para vocês. E um dos primeiros destinos que a gente fez questão de conhecer foi Ilhéus, e uma opção de hospedagem, claro, ótima para famílias. E Ilhéus fica na Bahia, foi fundada em 1534, uma das primeiras povoações do Brasil. Viveu seu auge econômico com o ciclo do cacau, foi cenário literário de Jorge Amado em Gabriela Cravo e Canela e Terras Sem Fim, e tem um rico patrimônio histórico. Então, por que não unir umas férias culturais em um ótimo destino divertido para as crianças, para a família como um todo, um resort all inclusive? Então essa é a ideia: viajar, descansar, deixar a família se divertir e ao mesmo tempo voltar conhecendo um pouco mais do Brasil e com uma bagagem cultural maior. Espero que vocês gostem do podcast. Se vocês quiserem reservar, planejar, organizar um roteiro personalizado, entre em contato, que vai ser um grande prazer ajudar. E se vocês tiverem mais dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente. Olá, hoje a gente está aqui na WTM conversando com a Maitê Teixeira, Canabrava Resorts. Tudo bom, Maitê? Oi, Mari, tudo bem? Muito prazer estar falando com vocês aqui na WTM. Eu sou lá do Canabrava, um resort localizado em Ilhéus, no sul da Bahia. E como chegar? Como chegar? Boa pergunta. A gente está localizado, em Ilhéus, como eu falei, a 24 quilômetros do aeroporto Jorge Amado, que é o aeroporto de Ilhéus. Então a gente tem voos com frequências diárias que partem de São Paulo ou de tem Viracopos, tem Guarulhos e eventualmente também tem Congonhas. E a gente tem também Confins e Salvador. Ou seja, conecta o Brasil todo através do aeroporto de São Paulo, Belo Horizonte. Geralmente de São Paulo até Ilhéus dá 1h50 de voo e mais 30 minutinhos de trânsito. É bem pertinho. E chega perto de feriado, quem não se planejou sai correndo para achar um destino e um hotel. E normalmente tá tudo lotado. Como você recomenda assim, o tempo de planejamento para reserva? Quantos dias ficar? O que é legal? Se é só ficar no hotel? Se é fazer toda a região? Qual que é a sua sugestão? Somos um resort all inclusive, E temos assim como público bastante família, crianças. Somos um resort com bastante diferenciais de lazer, um resort pé na areia, Temos atividades para adultos, para crianças, é bem legal. Olha, eu acredito que assim, um tempo de permanência mínimo, acredito que 5 dias, para poder aproveitar bastante, a infraestrutura do hotel. Então a gente tem diversas atividades, não só de lazer, mas também gastronômica. E a própria região em si também tem bastante coisa para conhecer, Ilhéus é um berço de cultura. A gente tem agora cada vez crescendo mais o turismo do cacau, Então Ilhéus é a terra do cacau. A gente tem diversas experiências em fazendas de cacau, dentro da metodologia Tree to Bar, que é do pé até a barra. Então todo o processo do cacau, como ele é feito, a fabricação de chocolate. A gente tem muitas coisas legais. Isso é uma experiência? É uma experiência. Guiado? Tem passeios que saem de dentro do hotel para fazer essa imersão nas fazendas de cacau. Então a gente tem diversas fazendas que fazem. Temos inclusive a fazenda da Dengo Chocolates, ela fica lá próximo de Ilhéus. Então a gente tem diversos chocolates que fazem essa imersão. Dura mais ou menos meio período. Fora esse da fazenda de cacau, que é bem legal, a gente tem passeios para Itacaré, City Tour em Ilhéus,
passeios para Barra Grande. Então tem diversas atividades que dá para conhecer na região. ESG. Como que vocês tratam esse tema? Como que você sente que está evoluindo? A aceitação dos clientes? O que tem de mudança no resort nesse sentido? Legal. A gente começou a trabalhar essa pauta ESG há mais ou menos uns 4 anos atrás, né? É algo que já faz parte da nossa cultura, né? Todos os colaboradores já respiram ESG. A gente tem um comitê de ESG, a gente tem um departamento formado de ESG hoje dentro do hotel e com público atuante. A gente trabalha as 3 pautas, né? Da pauta ambiental, a pauta social. A gente tem diversos projetos. Se você quiser que eu fale alguma coisa mais de uma pauta ou de outra, eu posso compartilhar com vocês. Mas a gente está sempre buscando, tá trabalhando cada vez mais. Agora, semana passada, a gente recebeu o nosso primeiro brinquedo inclusivo. Então, ele é um balanço para cadeirante. Que já está lá no nosso playground, no nosso parquinho. A gente sempre está trabalhando, a gente já foi certificado por 3 anos consecutivos com o selo Amigo Autista. A gente tem bastante pauta social com a comunidade, então a gente tem feirinha de artesanato uma vez por semana, a gente tem o Brava Sangue Bom, que é uma campanha de doação de sangue que a gente faz com os colaboradores para o Banco de Sangue de Ilhéus. Então o hotel ele dá day-use para colaborador com direito ao acompanhante para estimular até a doação. A gente tem Natal Solidário, tem várias pautas. E os visitantes, os turistas, né, e os hóspedes, eles têm contato com esses projetos? Eles têm sim, tá? Mas eles têm bastante acesso em alguns projetos, né, na pauta ambiental. Então a gente tem um projeto Praia Limpa que eles fazem junto com a gente, né? A gente tem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não, desculpa, 2 vezes por mês, esse projeto. Então eles vão buscar, né, fazer atividades nas praias, recolherem. Depois a gente tem oficina de artesanato com o que foi recolhido. Então tem bastante a questão também de energia. Eles têm bastante acesso, porque a gente sempre está comunicando tudo que a gente está fazendo. O Canabrava agora se tornou 100% energia limpa, né? Então a gente comunica isso. Eu vi que é resort premiado. Sim, resort premiado. Ganhamos essa certificação esse ano. Então e muitas coisas que a gente escuta do próprio hóspede, né? Por exemplo, copo descartável. Foi uma demanda que a gente escutou do hóspede. Eles falaram, tem muito plástico, tem muito copo descartável, e a gente começou a fazer essa mudança, né, para copos de acrílico, para a gente diminuir o plástico. Então a gente está nessa mudança, nesse momento de transição. Então muitas coisas que, assim, parte do hotel, mas a gente já está vendo uma geração chegando muito mais embasado com pautas sustentáveis, e a gente já vê um público cobrando as empresas de fazerem parte dessa pauta sustentável. Então a gente também busca se adequar. Ai, que ótimo, Maite, foi ótimo conversar com você sobre essa parte também. E aí, também outra coisa que a gente sempre escuta, resort para família, barulho, música e tudo. E como que as famílias conseguem, assim, um ambiente tranquilo ali dentro do resort? Então, a gente é um resort que tem mais de 70 mil metros, então a gente tem bastante área e a gente busca dividir, né? Então, assim, atividades do lazer com as crianças, a gente centraliza em uma das piscinas. Nós temos 3 piscinas. Então, a gente tem uma piscina que a gente deixa mais a turminha ali da brincadeira, a gente tem uma piscina de relaxamento, a gente tem uma piscina de borda infinita na beira da praia. Então a gente tenta sempre deixar um espaço mais tranquilo, com um tipo de música mais tranquila, para justamente a gente conseguir agradar todo o público, né? Até a própria família. Às vezes o pai quer descansar, quer ler um livro enquanto o filho está brincando. Então a gente vai dividindo as programações para poder ter tanto a parte das brincadeiras, da animação, da Bahia, da energia, das músicas que os hóspedes gostam, mas também um momento mais tranquilo. E para os feriados, vocês fazem algum evento especial? Páscoa, final de ano, Réveillon? Sim, na verdade a gente tem programação durante todo o ano, né? E aí, a depender do feriado, a gente faz algo pautado, sim, para o feriado. Agora na Páscoa a gente vai fazer
uma imersão do cacau lá dentro do hotel. Então a gente... melhor lugar para falar de ovo de Páscoa. Isso, a gente não quer ficar só naquela questão de oficina de chocolate, mas sim trazer um pouco da cultura do cacau. A gente vai trazer o fruto do cacau, o nibs, os derivados, o que pode ser feito com cacau. Então pode ser feito geleia de cacau, mel de cacau, diversas coisas com cacau, chá de cacau. Então a gente vai trazer toda essa imersão para dentro do hotel e vamos também ter a parte lúdica, né, do chocolate em si. Mas a gente sempre está buscando fazer algo próximo aí da pauta do tema, sim. Eu sei que o sul da Bahia é um lugar muito bonito. Na verdade, eu queria te perguntar, você falar um pouquinho para os ouvintes da gente sobre as acomodações, né? Porque às vezes a gente tem muita questão, assim, é um resort de família. Então, quais são as opções que você tem para acomodar pais e crianças? Até que idade, de repente, assim, o adolescente já não fica no mesmo quarto? Se tem quartos comunicantes? Como é que fica essa dinâmica na acomodação para famílias? Então, a gente tem acomodações que acomodam até 5 pessoas. No caso de famílias que têm adolescentes que já querem uma certa privacidade, a gente tem a Sweet Family, que ela tem 2 ambientes. Então ela tem a sala, uma antessala e o quarto. Então ela consegue ter uma certa privacidade entre pais e filhos, ou às vezes não é um filho adolescente, mas é uma babá, ou às vezes é a sogra, querem ficar com mais né, privacidade. Então a gente tem sim. A gente tem também um quarto temático da Galinha Pintadinha, que foi recém-inaugurado, uma parceria aí com a Galinha Pintadinha, vem dando bastante certo, que é para o público mais infantil. Então é um quarto que tem escorregador, é todo decorado da Galinha Pintadinha, bem bonitinho. Ai, que ótimo. E temos vocês têm um clubinho também para as crianças, né? Depois você fala pra gente também do clubinho. Temos o Clubinho do Sol, ele é um clubinho que ele também é um espaço inclusivo. Ele tem cineminha, ele tem brinquedão, ele tem piso antiderrapante, ele é todo montado, estruturado para crianças a partir de 4 anos já podem ficar lá sozinhos com os nossos monitores. Ai, que ótimo. Eu acho que você tirou a dúvida que a gente tinha do resort, mas também em geral para as famílias que buscam essa opção de resort, que realmente tem muita atividade, muita opção de lazer. O All Inclusive, 100% All Inclusive, né? Que eu falo que o segmento queridinho, né, do brasileiro, que já quer sair de casa sabendo quanto vai gastar, sem surpresas, deixam os filhos bem à vontade. O nosso All Inclusive é bem completo, né? A gente gosta de trabalhar bastante com a culinária também regional. Então a gente tem Cantinho da Baiana, que serve acarajé, tapioca. A gente tem as noites temáticas, a gente tem 3 restaurantes, 7 bares. Então a gente tem um All Inclusive bem completo aí. Todo mundo já se planejando. Você acha que o quê? Uns 6 meses de antecedência, 4 meses? Olha, quanto mais cedo, mais chances, né, de conseguir a disponibilidade, a categoria desejada e valores também, né? E os valores mais atrativos também. Então eu acho que no mínimo 6 meses aí é o ideal para programar uma viagem. Obrigada, Maitê. Obrigada por ter participado. Obrigada a você, Mari, Andréia. Estão convidadas para ir conhecer o Canabrava. Que acho. Deixa eu só... E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!